Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o nosso convidado muito especial é o Milton Felipelli, querido amigo, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, que vai responder aqui para nós alguns temas mais solicitados, mais do dia a dia que são feitos, não é, Milton? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite. Viu? Eu que agradeço a tua presença, o teu carinho. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é possível saber antecipadamente quem é o espírito que vai fazer parte, que vai reencarnar na nossa família, Felipelli? Olha, é possível, mas isso é muito raro saber. Isso tem uma explicação necessária, que é a importância de uma nova encarnação. A reencarnação é uma lei natural que existe para propiciar ao espírito novas experiências, a fim de que ele continue o seu processo de evolução. E faz parte dessa lei, do processo enquanto biológico, que o espírito, ao retomar o corpo, ele realmente não se identifique com os laços das suas vidas anteriores. De forma que existem casos raros de reconhecimento e identificação do espírito antes da sua reencarnação. Quase sempre será mais fácil a gente saber, depois que o espírito reencarna, ao longo de toda a trajetória de vida, pelos laços, traços e informações que vão se somando, saber quem foi. Milton, tem uma questão que a pessoa que quiser se aprofundar nessa lei, que é uma das leis da reencarnação, que o Espiritismo estuda, essa pessoa pode recorrer ao Livro dos Espíritos? Deve fazer isso. Se o interesse for muito grande de saber o que é a reencarnação, como funciona, as suas finalidades, então eu recomendo a leitura das perguntas 330 a 340 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz, com toda a justeza, oportunidade, perguntas muito interessantes. São perguntas simples e atendem à nossa necessidade de conhecimento sobre como o Espiritismo encara e explica a lei da reencarnação. E depois de fazer esse estudo na base, nos alicerces, nós podemos ler também o livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier? Olha, tem uma série de livros que podem suportar o conhecimento posterior, mas o importante é a base. Se não tiver a base, fica difícil entender até a razão pela qual um espírito pensa de uma maneira, o outro de outra, entende? Porque as propostas são muitas de pensamentos. Isso mesmo. Todas são válidas e respeitáveis, mas a gente tem que se ater primeiramente na base fundamental da doutrina, que são as obras de Kardec. E o tema aqui, em alguns momentos, nós falamos sobre mediunidade. O que é mediunidade, Milton? Então, a mediunidade é uma faculdade natural. O que é uma faculdade? O que faculta a mediunidade é do homem, é o ser humano que possui essa faculdade de interação, de poder se ligar com os espíritos. Eu vou falar a linguagem doutrinariamente correta. Então, a mediunidade propicia esse momento de comunicação. O Espiritismo, ele esclarece com uma nitidez muito grande que certas pessoas recebem a influência dos espíritos. E umas tantas outras, a influência e podem servir de intermediários e medianeiros a eles. Então a mediunidade é essa faculdade, como a inteligência, que também é uma faculdade que propicia esse intercâmbio saboroso entre os homens e os espíritos. Milton, as pessoas perguntam para você assim, eu quero ser médium, o que eu preciso fazer? Eu recebo perguntas ao vivo, quando faço palestras, e telefono para minha casa também querendo saber, olha, eu gostaria tanto de ser médium. E algumas dizem assim, eu queria ser um médium que nem o Chico Xavier foi. Isso. Então essa é uma necessidade de respostas, a curiosidade mostra que as pessoas têm interesse no campo da mediunidade. Então o primeiro passo é a pessoa estudar as bases da doutrina espírita. E mediunidade é um dos princípios também fundamentais do Espiritismo. E ela funciona dentro do Livro dos Espíritos como um esclarecimento sobre a comunicabilidade entre os homens e os espíritos. A mediunidade é um patrimônio do ser humano. Portanto, todo homem possui a mediunidade. Kardec diz a mediunidade generalizada. E muitos possuem a mediunidade ostensiva, aqueles que realmente
podem intermediar os espíritos. Então, todas as pessoas são médiuns generalizados, então é muito natural que pessoa que não tenha a mediunidade de forma ostensiva, bem patenteada, bem marcada, demarcada, queira ser médium dinâmico, como Herculano Pires chamava. Entretanto, é preciso primeiro estudar e depois fazer experimentação. Eu sempre recomendo que as experimentações mediúnicas sejam feitas nos centros espíritas, nunca particularmente. Por vários fatores, vários motivos, um deles é o controle absoluto do campo, no campo científico, do que vem acontecer quando ostensivamente se manifestam os espíritos. Então, primeiro a pessoa tem que estudar, teoricamente, depois fazer a experimentação e se mostrar nas reuniões de experimentações que a pessoa possui indícios da mediunidade, de intermediação, aí vai para o campo do exercitamento, treinamento, educação do médium, aí ela vai poder trabalhar. Então é todo um processo, são fases que a gente não pode desconsiderar. Então não queira apenas ser médium, queira primeiro ter conhecimento e depois fazer o trabalho científico. O espiritismo é uma metodologia muito apropriada para isso. É tão simples. Kardec foi bastante sóbrio nesse particular. Então ele adotou as recomendações da ciência comum adaptadas às circunstâncias espirituais. Milton, então, no primeiro momento, nós indicamos aqui o Livro dos Espíritos e agora para aumentar o conhecimento, que livro que você indica nessa questão da mediunidade? A cartilha, chamada O Livro dos Médiuns. Kardec escreveu esse livro, publicou em 1860, com a finalidade exclusiva de ajudar médiuns e dirigentes das sessões mediúnicas. É verdade. É muito interessante, é um livro altamente importante para as pessoas que querem estudar. Milton, uma outra pergunta que as pessoas te fazem muito é que percebem nas suas casas seres invisíveis que as observam muito. O que você tem a dizer para essas pessoas, Milton? Bom, primeiro eu digo assim, seres invisíveis são espíritos, poderão ser espíritos. A gente não pode confirmar isso, afirmar levianamente que são. Por vezes a pessoa está pensando que existem, são coisas da imaginação. Sim. Então, situando o assunto da imaginação, principalmente voltado se a pessoa gosta muito de filmes e são pessoas sugestionáveis, ficam impressionadas com o que elas assistem, então elas criam na imaginação essas ideias de que estão sendo observadas por seres invisíveis, que são espíritos. Mas eu tenho uma notícia para dar, que com toda certeza, em toda casa, existem muitos espíritos, porque eles estão fazendo parte da nossa vida diária. Desencarnam e ficam no nosso meio, estou falando conforme está lá no Livro dos Espíritos, fazendo parte ativa da nossa vida. Então, considerando o fato de que o Espiritismo diz que nós nos ligamos aos espíritos pelos pensamentos, eu faço a seguinte pergunta: quantos pensamentos nós temos num dia? Será possível quantificar? Eu sei que são muitos. Se são muitos, eu posso admitir que em cada pensamento eu me ligo a um ou mais espíritos, me parece razoável falar assim. Sim. Então eu formo uma rede diária de ligações com os espíritos. Então, em tom de brincadeira, e exclusivamente em tom de brincadeira, eu costumo dizer que nós somos acompanhados, no mínimo, de 30 espíritos a todo momento. Então é fácil responder a pergunta. Sim, poderão ter espíritos na nossa casa nos observando, e mais que isso, participando da nossa vida, sugerindo. Os bons querem nos ajudar, os neutros, nem uma coisa nem outra. Agora, aqueles nossos adversários, com toda certeza, querem se ligar conosco para. Inclusive, isso remete a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz a pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, e a resposta dos espíritos, muito mais. É a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é feita assim: se eles podem influir e influenciar nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. E eles dizem assim: olha, no geral, influenciam tanto que no geral são eles que vos dirigem. Mas quando a gente explica isso, a pessoa fala: mas onde vai o livre-arbítrio? Somos marionetes, então? Isso. Não, é que nós temos a vontade, e a vontade determina as nossas ações.